E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de interação humano-computador e o assunto é design centrado no usuário. Eu sou o professor Thiago Jabor Bittar e fiz esse material em conjunto com a professora Luana Lobato. Então vamos lá! O UCD, que é a sigla de User Centered Design ou DCU em português, é o design centrado no usuário. Essa abordagem fundamenta todo o processo em informações sobre as pessoas que vão utilizar o sistema. Então, nós temos esse ciclo de desenvolvimento, implementação e uso e avaliação, sempre com os usuários participando do processo. Aqui eu tenho uma frase muito interessante da IBM: facilidade de uso, então, pode ser invisível, mas sua ausência certamente não é. Ou seja, quando está tudo ótimo, o usuário está gostando, ele já é natural, não precisa nem dizer que é fácil. Agora, quando está difícil de usar, aí sim ele percebe. Então a gente chama isso de transparência da interface. A interação natural, fácil de usar, ela é fluida. É isso que está querendo dizer aqui. Então, o design centrado no usuário é uma maneira de forçar os projetistas, os desenvolvedores, a considerarem os fatores humanos, as necessidades das pessoas no projeto. Ajuda a reduzir o número de decisões não fundamentadas e a focar as atividades de projeto nos usuários, também auxiliando na documentação e na justificativa de decisões que deverão ser revistas posteriormente. Aqui está um desenho sobre o ciclo, um pouco mais elaborado do que aquele anterior. Então o projeto se inicia aqui nessa bolinha azul, vai passando aqui os usuários sempre sendo consultados e sendo fonte de informações. Então nós temos uma pesquisa de usuário e análise. Vocês lembram dos personas? Então pode ser executado aqui também. Um design conceitual do conceito. A parte de teste de usuário, ou seja, você verifica questões de usuários aqui, desenvolve e testa com os usuários a partir da criação de protótipos. Detalha o design, você refina o design e depois você desenvolve e ainda mede como está funcionando as suas decisões na prática. Aqui, por fim, nós temos o lançamento do projeto, a distribuição final. Isso também pode ser revisto com, mais uma vez, você iniciando no ciclo. Toda essa questão de design centrada no usuário começou com Norma, ele é um autor bem interessante nesse assunto. Porém, um livro que eu indico para estudo desse método é o de Loudermilk, do Travis Loudermilk. Ele custa R$ 43,20 e a edição que eu achei é datada do ano de 2013. Eu gostaria de mostrar ainda o livro, que tem algumas páginas disponíveis no site da Amazon, inclusive a versão em português, para vocês verem que é bem mais denso do que simplesmente assistir vídeos ou slides. Então, é muito importante a gente também procurar ter acesso aos livros. Vou pegar o índice. Então tem aqui, ó, capítulo 1, Nosso Mundo Mudou. Capítulo 2 é só para definir DCU, Design Centrado no Usuário. Vou falar isso aqui também nos slides. A questão dos usuários. A parte de planejamento, definindo o projeto e também coletando requisitos de usuário no planejamento. Criando aí restrições, narrativas. A parte de criatividade também é vista aqui no livro. Olha só, pegue um lápis, que a primeira ideia você pode fazer com esboços em lápis, estabelecer metas e por aí vai. Obter também alguns templates, alguns modelos de outros desenvolvedores, faz parte. Então, o livro ele tem bastante informação legal. Peço que vocês também, se possível, leiam esse livro. Voltando para o nosso material. Então, agora a gente vai falar
sobre essas questões no que o DCU, Design Centrado no Usuário, não é. Ele não é subjetivo. A parte de impressões pessoais, o que você acha, você deve guardar até que aqueles que vão usar o que você está produzindo as confirme. Então você acha que é fácil de usar? Então guarde. Você vai verificar se isso realmente é válido depois do uso. Não é apenas design, não é só deixar o aplicativo bonito. Não é perda de tempo ou dinheiro, é o inverso, ou seja, todo investimento que você faz aqui, você está evoluindo o seu sistema, não é um gasto ruim. Não é usabilidade, não é só usabilidade. Ela está relacionada, mas é muito mais do que isso, a parte de interação, da experiência do usuário. A técnica em 9 passos. Primeiro, definir o contexto, descrever o usuário, vou falar sobre cada uma delas, até atualizações e manutenções. Primeiro, definir os tipos de uso e as aplicações, o contexto que a gente chama. Então, se nós temos o software que vai ser utilizado em indústrias, em comércios, em escritórios ou para entretenimento, então isso muda tudo, digamos assim, é nosso início. Definir mercado e também o cliente que não é o usuário, pode ser usuário ou não. O cliente às vezes pode ser aquele investidor, aquele que está pagando o software, e o usuário é aquele que utiliza o aplicativo propriamente dito. Passo 2. Detalhar os usuários, identificar e escrever sobre ele. Definir seus atributos físicos, para qual gênero ele é indicado, qual idade, tamanho, alcance e tudo mais. Ambiente de trabalho físico. Ele vai estar onde? Ele vai estar num ambiente com muito ruído, então não posso emitir mais ruídos que ele não vai conseguir ouvir. Condições de iluminação. Então a gente não precisa pensar somente naquele notebook, naquele computador normal, mas sim nos mais variados dispositivos. Imagina para uma máquina que você faz um visor que ele não consegue ver na luz do sol, que é o ambiente que ele trabalha. Então, aquele visor, aquele display não é o mais indicado. Habilidades perceptuais, o que ele tem de percepção, também deve ser visto. Audição, lembra da acessibilidade? Será que ele consegue visualizar o que está na tela? Mais informações sobre o usuário, suas habilidades cognitivas, sua capacidade de memorização, habilidade de leitura, treinamento musical e por aí vai. Personalidade e habilidades sociais, seus gostos, suas preferências. Diversidade cultural e internacional, qual língua a ser utilizada, como será meu fluxo de diálogo e também assim por diante. E também limitações físicas, como um cego, alguém que tem dislexia e tantas outras deficiências que a gente pode indicar. Terceiro passo da OCD, analise as tarefas. Lembra que em uma jornada nós temos a execução de tarefas de usuário? Então, nós temos que conversar e observar os usuários executando suas tarefas, porque eles estão interagindo buscando um resultado final. Listar então todas essas tarefas, dividir elas em passos e abstrair tarefas típicas, coisas que são óbvias, por exemplo, monitorar, diagnosticar, prever, controlar e assim por diante. Alocar ainda funções, considerando o sistema como um todo, decidir quem ou o que é mais adequado para executar cada tarefa ou passo. Então, o que o sistema vai fazer a partir das tarefas definidas e quem vai realizar tais funções. Depois de definir e alocar as funções, basear suas decisões no conhecimento do hardware e software, usar restrições de alocação, também efetividade, cognitivas, parte de custo, entre outras. Passo 5, definir o layout do sistema, resumindo os componentes e seu design, verificar em relação aos requisitos, fatores humanos, especificações de hardware, quais dispositivos vão acessar aquele sistema, orçamento, legislação e outros pontos, garantindo então que o sistema satisfaça o design e atenda às restrições.
Por exemplo, alguns sistemas de comércio, a maioria deles, tem que emitir a nota fiscal e para isso tem que fazer comunicação com a Receita Federal. Em alguns momentos, isso pode ser feito depois. Então, a nota é emitida em contingência e depois envia. Mas isso tem que ser feito. Então, essa é uma restrição de legislação. E tem outras várias. Fazer aí no ponto 6, protótipos e mockups, que são ideias já materializadas em esboços. E aí nós temos protótipos menos e mais fiéis, com alta fidelidade. Para isso nós vamos fazer um brainstorm, ouvir as pessoas, gerar mockups das interfaces, que são desenhos bem rápidos, rascunhos na verdade de interface. Utilizar caneta e papel. Iterate, fazer isso várias vezes, não ter dó de rasgar o papel e fazer de novo. É melhor você fazer mais mockups e chegar numa ideia legal do que programar alguma coisa e depois ter que jogar fora toda essa programação ou parte dela. E a partir da execução desse passo, você também aumentar a funcionalidade dos seus recursos. E por fim, nesse ponto 6, listar e descrever todos os recursos auditivos e visuais no nível de detalhe dos protótipos. Você listar tudo que vai ser emitido ao usuário, que vai ser necessário para aquela utilização. Item 7, testar a usabilidade. Chegar para o usuário, usuários reais ou amostras representativas de usuário e verificar o uso deles. Buscar o feedback subjetivo e objetivo. O subjetivo é assim: você está gostando? Tá legal? Tô. Então você tem aí a identificação de um sentimento, de algo subjetivo. E o objetivo já é por partes. Você está conseguindo fazer esse cadastro? Tá legal isso daí, essa função? Então você consegue detalhes específicos de algo que está ali na interface. Você deve ser sempre rigoroso, usando estatísticas, e usar o feedback também nessas avaliações iterativas e no redesenvolvimento do sistema. Então você projetar interfaces e ir mudando elas sempre para atingir melhores aplicações. Item 8, realizar mais testes e esse redesign, repetir esses ciclos ao longo do tempo e também ao limite de custo, e planejar várias versões ao longo do desenvolvimento. Ponto 9, fazer as nossas atualizações e também a manutenção, obtendo feedback. Por exemplo, quando a gente publica um aplicativo nas lojas de aplicações para smartphones, por exemplo, então ali você tem a avaliação. O usuário pode avaliar aquele aplicativo e isso é utilizado pelos desenvolvedores para melhorar o software. Ele coloca inclusive a sua resenha. Pessoal, hoje então falamos do design centrado no usuário. Gostaria de agradecer a audiência de vocês, pedir para que se inscrevam no canal e dê o seu like. Muito obrigado, até a próxima!